Olá, CD concurseira! Olá, CD concurseiro! Dando continuidade ao quiz. Agora, semana 9, temos quizzes das bancas IBAN, da banca VUNESP e também da banca RBO, que foi escolhida a banca do concurso de Belo Horizonte. Então vamos, sem mais delongas, ir para os quizzes, mas antes eu queria fazer um convite para você. Nós montamos um canal do Telegram. Telegram é como se fosse um aplicativo parecido com o WhatsApp. Nesse aplicativo, né, nesse canal chamado CD Concurseiro, a gente dá dicas em áudio, dicas exclusivas, que a gente dá semanalmente, 3, 4 vezes na semana. A gente manda um áudio e dá dicas exclusivas nesse canal. Então, se você tem interesse, é um canal totalmente gratuito, sem nenhum custo. Você vai lá, faz o download do aplicativo Telegram, parecido com o WhatsApp. Depois, a gente vai deixar o link aqui. Você clica no link e entra lá no canal. Totalmente gratuito, totalmente online. Você vai ter dicas, várias dicas semanais, dicas exclusivas que a gente não dá em nenhum lugar. Então, se você está se preparando para os concursos, entra lá. A gente vai deixar o link aqui abaixo, já aqui no YouTube ou aqui acima no Facebook. Entra lá que vai ser bastante bacana. Muitas dicas importantes e dicas exclusivas. Então, estamos na semana 9, concursos da banca, quizzes da banca IBAN, VUNESP e RBO. Primeiro quiz, quiz 733, banca IBAN, concurso de Penha, Santa Catarina, 2019. Conforme a portaria número 2436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, referente à Política Nacional de Atenção Básica, é um documento muito importante. Já vou deixar uma dica bastante importante. Você deve estudar essa portaria 2436. É um documento que vem sido cada vez mais cobrado nas provas e você deve estudar essa portaria. Quanto à composição dos tipos de equipes de saúde da família, além do médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, ACS, também podem fazer parte da equipe o agente de combate a endemias, ACE, e os profissionais de saúde bucal. Quanto ao cirurgião dentista, a nossa profissão, recomendado para compor essa equipe, é correto afirmar que sua formação deve ser a alternativa A, obrigatoriamente especialista em saúde da família, B, preferencialmente especialista em saúde da família, C, obrigatoriamente cirurgião dentista generalista, D, preferencialmente cirurgião dentista generalista. Aí, na verdade, vamos assinalar a mais correta, porque é óbvio, né, que o cirurgião dentista que vai fazer parte da equipe de saúde da família deve ser obrigatoriamente cirurgião dentista generalista. Uma vez que você termina a graduação, você vai ser cirurgião dentista, vai ter a sua formação como cirurgião dentista, obviamente generalista. Então essa alternativa, teoricamente, ela também poderia estar certa. A alternativa C. Só que o que está descrito lá na portaria 2436, que tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto o cirurgião dentista, eles devem ser preferencialmente especialistas em saúde da família. Por que preferencialmente? A gente nem tem a quantidade de profissionais especialistas em saúde da família para compor todas as equipes. Se houvesse essa necessidade de obrigatoriedade, pode ser que no futuro isso aconteça, mas isso ainda não é a realidade. Isso é uma regra que eles colocam como preferencialmente. Uma regra que ele coloca na Política Nacional de Atenção Básica, que é óbvio que se ele é especialista em saúde da família, dá-se uma preferência, mas também existe a possibilidade de contratação sem essa especialidade. Como eu falei para você, não existe ainda um número suficiente de profissionais com essa especialidade. E também isso acontece tanto na medicina quanto na enfermagem. Dá-se a preferência para o especialista, mas não é obrigatório, porque tanto os médicos quanto os enfermeiros também não existem esse número ainda de especialistas que consigam compor todas as equipes de saúde da família. E aqui um dado bastante importante.
Essa primeira parte, além do médico, enfermeiro, auxiliar e ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, esses 4 profissionais fazem parte da equipe mínima de saúde da família. O restante, agente de combate em endemias e equipe de saúde bucal, pode fazer parte da equipe mínima, que daí já não seria mais a equipe mínima. Então isso é um detalhe bastante importante, porque existem perguntas relativas à equipe mínima de saúde da família, que são esses 4 primeiros profissionais. E aonde a gente vai encontrar essa parte da política nacional? É a portaria 2436, que versa sobre a Política Nacional de Atenção Básica, uma política bastante recente, 2017, mas muito pedida atualmente. Então é na parte 3.4, tipos de equipe. O que ele fala? Aqui ainda não é exatamente a descrição, mas fala que a equipe de saúde da família, ou ESF, é a estratégia prioritária de atenção à saúde visa a reorganização da atenção básica. Hoje em dia, a gente fala de prioritária. Antigamente, nas políticas nacionais de atenção básica, falava de política substitutiva. Hoje é prioridade, de acordo com os preceitos do SUS. E é considerada como uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade. Resolutividade é uma diretriz que foi também colocada nessa política nacional, nessa portaria 2436, diretriz do SUS, resolutividade. Por não à toa existe também os NASFs AB, ou Núcleos Ampliados de Saúde da Família, Atenção Básica. E impactar na situação de saúde das pessoas e coletividade, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. Isso é bastante importante. E aí a gente encontra que essas equipes são compostas por, no mínimo, a equipe mínima, médico, preferencialmente, da especialidade Medicina da Família e Comunidade, enfermeiro também, com essa especialidade, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, ACS. Além desses 4 profissionais, também podem fazer parte da equipe o agente de combate às endemias, ACE, e os profissionais de saúde bucal, o cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família. Então aqui está a resposta da pergunta de Penha, Banca IBAN, Penha, Santa Catarina. Uma pergunta, essa parte de portaria 2436 tem sido, como eu falei, já abordei, muito perguntada, então é importante que você saiba essa portaria e estude, porque é um assunto que vem sendo cada vez mais questionado nas provas de concurso. Agora vamos para o quiz 734. Também Banca IBAN, Penha 2019. Nos casos de abscesso dentoalveolar agudo em paciente adulto com comprometimento sistêmico, a terapêutica medicamentosa coadjuvante está indicada. Nesses casos, a posologia de uma cápsula de 500 mg de 8 em 8 horas de 7 a 10 dias corresponde à penicilina semissintética, qual? Tetraciclina, B, clindamicina, C, amoxicilina e D, indometacina. É uma questão bem fácil, uma questão tranquila. Mas vamos abordar alguns conceitos importantes como uma revisão para você ampliar o seu conhecimento teórico em relação às questões. Primeira situação importante. Nos casos de abscesso dentoalveolar, é necessário a prescrição de antibiótico? Obviamente que não. É mais importante o tratamento local. Porém, aqui ele fala que é agudo e o paciente tem um comprometimento sistêmico. Então isso é um detalhe bastante importante. A terapêutica medicamentosa é coadjuvante, então sim, pode ser indicada nesse caso que o paciente tem um comprometimento sistêmico. Coadjuvante está indicado. Nesses casos, a posologia de uma cápsula de 500 mg de 8 em 8 horas, qual que é a penicilina semissintética dentre essas 4 alternativas? Bem tranquilo, a amoxicilina. A tetraciclina não faz parte das beta-lactamases, nem das penicilinas. Dessa forma, é a classe tetraciclina, a gente eliminaria. Clindamicina é uma lincosamida. Ela vai atuar principalmente em relação à inibição da síntese proteica da bactéria. A amoxicilina, como as penicilinas e as cefalosporinas, agem principalmente na formação da parede celular, uma estrutura bastante importante para o arcabouço bacteriano. E a indometacina nem antimicrobiano é. A indometacina é um anti-inflamatório não esteroidal. Dessa forma, não é da classe de antibióticos. Uma revisão só para a gente entender, né? Dentro das penicilinas semissintéticas, as que são administradas por via oral, a gente tem a ampicilina,
que também a miligramagem é 500 miligramas, assim como a amoxicilina, só que um detalhe bastante importante, a ampicilina, a absorção por via oral é muito inferior quando comparado com a amoxicilina. E aí, dessa forma, a posologia tem que ser dada num período de tempo menor, de 6 em 6 horas, ao invés de 8 em 8 horas. E aí, claro que há preferência para a prescrição de amoxicilina pela absorção via oral ser maior. Dessa forma, a dosagem pode ser mais espaçada. Em vez de 4 doses no dia, podemos administrar apenas 3. Então, por isso a preferência, né? Hoje em dia, quando a gente pensa de infecções, que a gente está tratando as infecções odontogênicas mais comuns, o abscesso, por exemplo, ele é uma infecção odontogênica talvez a mais comum, ela é indicada a amoxicilina, porque vai ter ação tanto sobre bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas, que fazem parte geralmente desse processo infeccioso, mesmo a gente sem a realização rotineira de antibiogramas. Com os estudos foi observado que geralmente essa medicação é resolutiva para esses casos, né, na grande maioria dos casos de infecções odontogênicas. Por isso que a gente prescreve como primeira opção sempre uma amoxicilina, que, lembrando, é uma penicilina semissintética com grande absorção via oral. Dessa forma, ela se dá preferência em relação à ampicilina. E aí, a dosagem é de a cada 8 horas, então 3 vezes ao dia a gente faz essa prescrição. Todo mundo sabe, uma questão bem simples. A maioria de vocês acertaram, muito legal. Então, né, a gente sempre fala dessa questão de participação. Participem, porque aí a gente faz esses quizzes, tanto no Instagram quanto no Facebook, algumas vezes no YouTube, e depois a gente publica os vídeos na íntegra, com todos os quizzes da semana, no YouTube primeiro, e depois vai fatiando esses vídeos, posta no Instagram, Facebook também. Agora vamos para o quiz 735, uma questão que não é uma questão tão simples. VUNESP Guaratinguetá, um concurso bem recente, 2019. Qual o nome do sistema que constitui a unidade estrutural do osso maduro e é característico do osso compacto ou cortical? A gente publicou no Facebook, no Instagram, gerou algumas dúvidas, né? As pessoas ficaram na dúvida, principalmente entre as alternativas C, Havers e Volkmann, né? Não à toa, porque eles são estruturas bastante similares, né? E fazem realmente parte da estrutura óssea. Então, a alternativa A, Howship, B, junções comunicantes, C, Havers, D, Volkmann e E, Sharpey. Esse é um tipo de pergunta que é simples, difícil. Não é uma questão fácil, porque também não era uma questão que vinha sendo perguntada. Mesmo quem faz implantodontia ou pério acaba esquecendo, porque é uma parte de anatomia óssea, a parte histológica do osso, e aí a gente acaba esquecendo. Quando a gente perguntar, então, sobre unidade estrutural do osso maduro e a característica do osso compacto ou cortical, lembra dos canais, estruturas de Havers. Os canais de Volkmann vão justamente interligar os canais de Havers. Então é uma estrutura ainda menor, mas faz parte dos ossos também. Howship seriam aquelas lacunas em que o osteoclasto faz a reabsorção óssea. Então as células osteoclásticas fazem reabsorção óssea, formam aquelas lacunas chamadas lacunas de Howship. Junções comunicantes são junções que comunicam entre as estruturas ósseas, e as fibras de Sharpey fazem parte do ligamento periodontal, não tem relação com o osso, né, nessa situação. Claro que vai ter relação porque o ligamento periodontal está diretamente interligado com o osso, mas não é uma estrutura óssea propriamente dita. Então, dessa forma, é uma questão difícil, uma questão que realmente vai fazer diferença. Foi uma pergunta que foi feita recentemente, então para quem vai prestar um concurso da banca VUNESP, Morro Agudo, Ebser, Uberlândia, é importante que você saiba essa questão aqui. Então, essa estrutura chamada canal de Havers. Vamos ver. O que são esses canais de Havers? São uma série de tubos estreitos dentro dos ossos, por onde passam vasos sanguíneos. Então, nessa região passam vasos sanguíneos e células nervosas. São formadas por lamelas concêntricas, arredondadas, de fibras colágenas. São encontradas na região mais compacta do osso, então, da diáfise óssea, meio dos ossos
longos. Então esse é um detalhe bastante importante. Já os canais de Volkmann vão fazer essa interligação entre os canais de Havers. Então essa era uma pergunta difícil, gerou dúvidas em muitas pessoas. Essa é uma pergunta que até algumas pessoas, nossa, que pergunta difícil. E realmente esse tipo de pergunta é feita, né? Como essa pergunta que foi recente no concurso de Guaratinguetá 2019. Então aqui só para mostrar, né, essas estruturas, né, os canais de Havers e os canais de Volkmann que vão interligar justamente os canais de Havers. Aqui é onde justamente passam, né, as estruturas vasculares, onde está presente esses canais de Havers. Muito importante você visualizar para você lembrar, né, que o que liga os canais de Havers são justamente os canais de Volkmann, para você fixar, você que tem essa memória mais fotográfica. Agora, quiz 736, também banca VUNESP, também uma questão difícil, uma questão que não era fácil, que falava a respeito de componentes salivares. Guaratinguetá. A saliva é um fluido biológico com capacidade de desempenhar funções fisiológicas. As enzimas salivares que têm ações antioxidantes e antibacterianas aí é decoreba, não tem outro jeito. Se você não lembrar, é chute, né? Você teria que chutar. Então vamos lá para as alternativas. A estaterina, B, tripsina, C, peroxidase, D, albumina e E, pepsina. Tanto a tripsina, alternativa B, quanto a pepsina não são enzimas encontradas na saliva ou no fluido salivar. Dessa forma, a gente já eliminaria tanto a alternativa B quanto a alternativa E. Estaterina não é uma enzima, uma enzima tão importante nessa questão de ter funções antioxidantes. As funções antioxidantes se dão mais pela peroxidase e albumina, mas quando a gente pensa na mais importante em relação às funções antioxidantes, né, de combate aos radicais livres, né, aquelas estruturas com oxigênio e com funções antibacterianas, é justamente a peroxidase, a alternativa C. É uma questão realmente difícil, mas não é uma questão simples. Vamos lá para fazer uma revisão, falar da peroxidase primeiro. Da peroxidase salivar, o que é? É uma enzima antioxidante mais importante presente na saliva e também possui uma ação antibactericida, justamente o que foi questionado nessa pergunta. Então, além dessa função antioxidante de combate aos radicais livres, também tem essa função de combater bactérias. Na saliva de pacientes fumantes ou com câncer bucal, apresentam-se reduzidas, né? Porque ela tem essa função importante. Essa função antioxidante é uma função antimutagênica também. E aí, dessa forma, quando o paciente tem câncer, né, ou pacientes que fumam, devido aos componentes do cigarro ter essa ação de formação maior de radicais livres, elas se encontram reduzidas nesses pacientes. Então, essas são as peroxidases, que foi o gabarito. Vamos falar de outras enzimas, as estaterinas. Ela está envolvida com o quê? Com a estabilização e o transporte de cálcio salivar, detalhe bastante importante. Além disso, juntamente com as mucinas, compõe a película adquirida, que é uma camada que se forma logo, que faz a limpeza a profilaxia, se forma aquela película adquirida, que ainda teoricamente é livre de micro-organismos. Ao se formar película adquirida, há a adesão de bactérias, né? As bactérias fazem adesão com esse componente, né, de película adquirida. No entanto, por sua capacidade de interagir com os micro-organismos, a estaterina também apresenta capacidade de neutralização de bactérias presentes na saliva. Apesar dela formar a película adquirida, que vai facilitar a adesão das bactérias ao esmalte através da película adquirida, ela tem algumas funções de neutralização. Claro que são funções não muito potentes, dessa forma, uma hora começa a fazer adesão de bactérias. Mas ela tem essa função de neutralização de bactérias também. Pepsina. Pepsina não é uma enzima que está presente na saliva. Ela é produzida pela própria parede do intestino e ela age sobre as proteínas. Seu melhor desempenho ocorre em pH ácido, que é o que acontece lá no estômago, um pH extremamente ácido. Seu melhor desempenho ocorre, a pepsina é produzida em uma forma inativa, o pepsinogênio, que ao entrar em contato com ácido clorídrico se torna ativo e vira a pepsina. Então não é uma enzima que faz parte da saliva. Tripsina é uma protease enzima que age sobre as proteínas também.
produzida pelo pâncreas, na forma inativa de tripsinogênio, assim como a pepsina, que era pepsinogênio. Então, tanto a pepsina quanto a tripsina não são produzidas na região de glândula salivar. Ao entrar em contato com uma enzima produzida pelas células da parede do intestino, chamada enteroquinase, o tripsinogênio se torna ativo e vira, assim, tripsina. E assim, como as outras enzimas do pâncreas e as do intestino delgado, trabalham melhor em pH alcalino. A albumina. A albumina é presente na saliva e do fluido crevicular gengival, na região do sulco gengival. Aparece em menor quantidade quando comparado ao ácido úrico. Possui uma ação preventiva ao ligar seus íons metálicos e é um antioxidante de limpeza. Não é um antioxidante muito potente quando comparado, por exemplo, quanto a peroxidase. A peroxidase, inclusive no nome, né, tem o óxido no nome, oxidase. Então, se você lembrar, guarda isso, porque quando a gente pensa em ação antioxidante, está falando justamente da ação sobre o oxigênio, radicais livres. E aí, a oxidação, a oxidase, tem relação com essa ação antioxidante. Não era uma pergunta fácil, era uma pergunta extremamente difícil. Então, é importante você que está prestando concursos da VUNESP o estudo dessas salivas, enzimas salivares, porque vem caindo perguntas a respeito desse componente, que é um componente muito importante, principalmente quando a gente pensa em combate à cárie, a autolimpeza da cavidade bucal. Grande parte, a maior parte da saliva é produzida em que glândula? Glândula parótida, depois submandibular tem o seu papel bastante importante, e glândula sublingual e glândulas salivares menores são responsáveis por mais ou menos igual porcentagem de produção em relação à saliva. A saliva geralmente produz de 1 a 2 litros um indivíduo adulto, e é muito importante nessa questão a capacidade tampão, por exemplo, da saliva, que vai diminuir, né, essa questão do pH ácido, aumentar, né, o pH para diminuir a acidez do pH da saliva, que faz com que haja aquele processo de maior desmineralização quando comparado com a remineralização. Quando acontece isso, há o desenvolvimento da doença cárie. Então esse foi um quiz bastante complexo, e aí que a gente tem que estudar. Eu tenho dúvida das salivas, das enzimas salivares. Você vai pegar os livros, textos, artigos científicos e vai destrinchar as enzimas salivares, principalmente as que foram perguntadas, porque podem ser alvos de uma pergunta num próximo concurso. Quiz 737. Banca VUNESP também, Guaratinguetá. Paciente comparece à unidade de atendimento odontológico com queixa de lesões doloridas em boca com início há 4 dias. No exame clínico, o cirurgião dentista identifica inúmeras ulcerações pontiformes, com centro necrótico e características de lesões virais. Dos exames complementares listados a seguir, assinale o qual é indicado no auxílio diagnóstico de lesões virais, realizado de forma rápida e sem necessidade de anestesia. Então, é um exame que não é um exame invasivo. Alternativa A, citologia esfoliativa, B, biópsia, C, PAF, punção por agulha fina, D, hemograma e E, imunohistoquímica. Como fala que é um exame que não realizado de forma rápida e sem necessidade de anestesia, tanto a biópsia, o PAF não, nem sempre, mas pode ser realizado a anestesia. Hemograma não é realizado anestesia, mas é um exame invasivo. E a imunohistoquímica é necessário primeiro uma biópsia para depois a realização da imunohistoquímica no tecido que foi removido da biópsia. Dessa forma, a alternativa correta é bem simples, citologia esfoliativa. E realmente a citologia esfoliativa pode ser utilizada no diagnóstico de doenças virais, como a que foi descrita aqui, que provavelmente é uma lesão herpética. Paciente com comparação da unidade de atendimento odontológico com queixa de lesões doloridas em boca com início há 4 dias. No exame clínico, o cirurgião dentista identifica inúmeras ulcerações pontiformes com centro necrótico e características de lesões virais. Né? Então, pode ser herpes. O herpes, geralmente, essas lesões pontiformes com centro necrótico vão estar localizadas em que região? Principalmente em região de mucosa queratinizada, região de palato e região de gengiva. Por isso que quando a gente pensa nas crianças que desenvolvem esse tipo de lesão com maior frequência, a gente chama de gengivoestomatite herpética primária, porque pega a região de gengiva, pega a região queratinizada, principalmente região de palato, e se desenvolvem múltiplas ulcerações também, né, nesses indivíduos. Claro que o tratamento, existe, né, a indicação, por exemplo, de aciclovir, principalmente quando a gente pensa em concursos públicos, é aciclovir, mas
o aciclovir teria efetividade se prescrito numa forma em fase precoce. Com o desenvolvimento das lesões, a ação do aciclovir vai ser uma ação já reduzida. E aí a indicação dele é mais como um suporte que a gente está dando para o paciente. A efetividade do aciclovir vai ser menor. Tem que dar um tratamento de suporte, como por exemplo, prescrição de antipiréticos, né, porque o paciente vai desenvolver febre e vai ter dor também na hora de se alimentar. Então, por isso, ele vai se alimentar menos e aí pode... com menor alimentação, ele pode desenvolver um quadro de imunodepressão temporária, o que vai dificultar ainda mais o processo de cura do paciente. Então é um tratamento sintomático, porque herpes é um tratamento que as medicações não vão ser efetivas, muito efetivas quando a gente diagnostica, mas é um tratamento de suporte que a gente tem que dar para esses pacientes. Então, é um caso de gengiva estomatite herpética primária, pode fazer a citologia esfoliativa, que vai fazer com um brush, e aí vai fazer a distensão em lâmina já, e essa lâmina já pode ser diretamente corada depois que fez a fixação do material. Pode ser em álcool absoluto, pode ser naquela solução de spray que faz a coloração e já pode, inclusive, fazer a leitura. É essencial a citologia esfoliativa para o diagnóstico. Geralmente, essas lesões virais, na maioria das vezes, quando a gente pensa em herpes, o diagnóstico clínico, né, é um exame complementar que pode ajudar, mas a clínica seria, nessa situação, até mais importante. Mas pode ser feito, vai poder ser diagnosticado aquelas células de Tzanck, né, que não são exclusivas no caso de herpes. Podem acontecer, por exemplo, em pênfilo, que não tem relação nenhuma com lesão viral, mas pode haver a formação dessas células de Tzanck nos quadros de herpes ao realizar-se o exame de citologia esfoliativa. Então esse foi um quiz que, assim, por eliminação a gente conseguiria chegar, porque a gente pensa em biópsia, punção, hemograma, todos são exames invasivos, e aí o único que não tem essa invasividade seria o exame de citologia esfoliativa. E o último quiz da semana, quiz 738, RBO Juquiá é a banca que foi escolhida para o concurso de Belo Horizonte. Você que vai prestar Belo Horizonte, fica de olho. Juquiá 2018. Acerca da pulpite reversível, assinar a alternativa correta. O tratamento consiste na intervenção endodôntica. B. Apresentam como característica clínica dor de curta duração, que sempre cessa ao ser removido o estímulo. C. Consiste na necrose pulpar. E D. Causa dor intensa, que geralmente é aliviada com estímulo frio. Quando a gente pensa em pulpite reversível, é óbvio que não é necessário a realização de tratamento endodôntico. É importante fazer o tratamento conservador. Então não é a alternativa A, né, que a gente já elimina. Não é C, porque não é necrose pulpar. D, causa dor intensa, que geralmente é aliviada com estímulo frio. Isso é um quadro de pulpite irreversível. Pulpite irreversível, que o paciente vem com uma garrafinha de água gelada e fala que na hora que toma água gelada há um alívio, porque a água gelada atua nos vasos sanguíneos, fazendo uma contração dos vasos sanguíneos, diminuindo a saída tanto de fluidos quanto a saída de células de defesa. Quando há saída de fluidos de células de defesa, promove aquela formação de edema, em que no tecido pulpar, por ser uma cavidade inelástica, o tecido dentário, aí o paciente tem um conforto maior, porque vai ter menor formação de edema com o uso de líquidos gelados. Então a alternativa correta aqui, bem tranquila, apresenta como característica clínica dor de curta duração, que sempre cessa ao ser removido o estímulo. Então esses foram os quizzes da semana 9. Continue acompanhando a gente aqui, gente. Em relação aos quizzes, a gente não vai mais ter quiz até o Natal. Então eu queria desejar já para você, de antemão, se você não acompanha a live, na live vai ser na véspera, dia 24, vai ser mais cedo, meio-dia ou 1h. E queria desejar um Feliz Natal para você, que acompanha a gente, continua acompanhando a gente, porque a gente está aqui com consistência, semanalmente, tanto com os quizzes quanto as nossas superclass. Acompanhe a gente direto, porque a gente tem quizzes também no Facebook, no Instagram, e agora tem o canal nosso do Telegram, que a gente faz mensagens 4, 5 vezes por semana, onde a gente dá dicas importantes para você que está prestando concursos públicos na área de odontologia. Grande abraço e até o